Olá, estamos de volta com mais um vídeo da Tribo de Estrelas. Hoje nós vamos falar de vidas passadas, né? A relação das pessoas com essa ideia de vidas passadas. Bom, primeiramente a gente tem de entender que vidas passadas só existem ou só existiriam para as pessoas que acreditam em reencarnação. Quem não acredita em reencarnação não vai precisar se preocupar com vidas passadas. E há as pessoas que acreditam num futuro com a mesma característica dessa vida, com o resultado dessa vida, servindo como base para ela ir para um pretenso céu ou para um pretenso inferno, ou para um purgatório, ou para um umbral, para alguma região onde a pessoa possa expiar os seus pecados e as suas culpas. Bom, a religião judaico-cristã, a religião muçulmana, ela tem uma ideia de castigo, tem uma ideia de culpa, de condenação, de punição para aquelas pessoas que não seguem à risca o trâmite, vamos dizer assim, encarnatório ou trâmite existencial previsto nos seus diversos capítulos e versículos de Bíblias, Torás, Corões e outras coisas mais. A Tribo de Estrelas tem diversas dúvidas a esse respeito e não tem nenhuma certeza a esse respeito, mas acredita que dificilmente o universo tenha um céu geográfico, um inferno geográfico, um purgatório, dificilmente haverá isso, né? Mas para quem acredita, essa versão, se for confortável, tudo bem. Nós acreditamos plenamente que a vida ela é mesmo um ato contínuo, ininterrupto. Ela vai mudando, ela vai passando por transformações, né? Mudanças de estado, né? Em vez de você deixa o físico, entra imediatamente na área sutil da forma, na área invisível da forma, aí depois você volta de novo para o físico e outras formas que a gente nem conhece e assim por diante. Então, a questão reencarnatória, ela tem a ver com quem acredita. Portanto, este vídeo ele é voltado principalmente para as pessoas que têm dúvidas. Eu já fui perguntado certa vez se a pessoa pode ter na mente e criar na mente a ideia de que teve uma encarnação passada e de que algumas coisas dessa encarnação passada podem se manifestar nessa encarnação presente. Bom, primeiramente, eu nem gosto da palavra encarnação, né? Eu gosto da palavra de manifestação, surgimento, incidência. Então, a mente pode sim criar dentro de padrões que nos foram transmitidos. Por exemplo, quem leu o livro O Nosso Lar, do Chico Xavier, um livro famoso, é um livro ícone para os espíritas. Quem fez isso, quem leu isso, viu que existe toda uma cidade, né, onde as pessoas convivem com os seus dilemas anteriores àquela vida sutil, e lá eles experimentam novas relações muito semelhantes com as relações aqui da Terra, só que a cidade seria uma grande sala de aula, onde os espíritos, entre aspas, desencarnados, experimentam experiências padrões, experiências piloto, do sentido de como conviver, como se curar da sua encarnação anterior, das coisas ruins da sua encarnação anterior, das novas realidades que surgem quando a pessoa está desencarnada. Então o livro ele vai colocar para a gente a ideia de que quando a gente morre fisicamente, existem várias formas da gente participar, continuar participando da vida, mas estudando e aprendendo e consertando a nossa própria vida, estendida para aquele estágio que é um estágio etéreo. Bom, seja lá o que isso for, a ideia de que a gente não morre está aí, né? A ideia de que continua também está aí, é a ideia de que há uma continuidade, a mente continua a mesma
e os dilemas existenciais acontecidos em diversas manifestações diferentes, em diversas incidências diferentes do espírito no mundo, em algum tipo de mundo, não somente o físico, mas em algum tipo de mundo etéreo, a mente continua produzindo, a mente continua aprendendo, a mente continua estimulando mudanças, etc, etc. Então, ali no nosso lar, você já vai ter a ideia de que você passa um tempo no umbral, alguns espíritos, nesse momento é para poder a pessoa perceber suas deficiências, suas limitações, seus erros e tal. Depois ela é resgatada por espíritos caridosos que fazem a coleta, vamos dizer assim, dos espíritos com problemas, né? E então ele vai ser colocado em diversas situações, em diversos setores daquela cidade, da cidade nosso lar, para poder ela aprender mais a respeito de si, verificar como algumas coisas poderiam ter sido feitas melhores enquanto incididas no mundo físico e não foram, etc, etc. De novo, estou usando muito etc, etc. Mas é porque não dá para enumerar toda a complexidade de você existir fisicamente e depois existir etéreamente, e nesse etéreamente você continuar aprendendo, se modificando e produzindo meios concretos de um novo surgimento, de uma nova incidência com um corpo físico no planeta Terra. Aí a gente tem essa questão da mente. A mente pode produzir. Quando você lê o nosso lar, você sai com a ideia de que você pode ter sido outra pessoa, de que você pode ter vivido determinada história em determinado país. E isso é o que faz muita gente, mas muita mesmo, ou quase todas as pessoas que acreditam, a querer perscrutar esse mundo oculto do passado. Isso é importante, isso pode fazer alguma definição nova na nossa existência atual? Então, é sobre isso que esse vídeo vai falar. Que é assim, a vida é contínua, a vida não é ensaiada, ela acontece, ela é uma expressão de energia dentro de um campo vasto, onde a energia se transforma em diversas coisas, em diversas outros estímulos, em outras realidades, em outras observações, em outras validações. A vida se desdobra, ela não muda, ela se desdobra. Quando a gente diz que ela se transforma, na verdade a vida ela vai se completando, se perfazendo. Posso, com uma liberdade poética, dizer que viver é um constante exercício de perfazimentos. E estes perfazimentos, eles são ininterruptos, né? Até quando nós estamos só sentados em um canto, pensando na vida ou na morte da bezerra, como diz o ditado popular, a nossa vida está se perfazendo de alguma forma. Nós vamos sair dali ou um pouco melhores, ou mais pensativos, ou com algumas conclusões. Então a vida não para. Então, querer saber o que a gente fez no passado, ou o que a gente foi no passado, ou o que a gente viveu no passado, só teria validade se aquilo fosse melhorar o nosso perfazimento atual, se fosse mudar o rumo do nosso perfazimento atual. Mas não é bem assim. Fica evidente e é bem plausível que essa incidência repetida em diversas vidas, chamadas encarnações, significa exatamente a capacidade, descobrir a capacidade de desdobramento, de descobrir a capacidade de aperfeiçoamento. Perfazimento, lógico, com a evolução como eixo, como a espiral evolutiva, como razão da nossa própria existência, razão da nossa própria incidência. E assim como uma criança, ela não está interessada em quando nasceu, ela não vai olhar para dizer assim, eu saí de dentro do corpo da mamãe. Não, a criança está muito mais interessada
em aprender a andar, a sentir o ambiente, a sentir os gostos, os cheiros, enfim. A criança, ela mostra para a gente o que é viver. Não é o passado, é o presente, né? Não tem dúvida, né? Ah, José, mas o presente só não é suficiente. Eu digo, pode não ser, mas o passado é ineficiente. Então, o passado não quer dizer nada, né? Não, é absolutamente um registro cosmológico no qual nós deixamos uma marca que era a marca daquele momento, não era a marca que é importante. A marca importante é a marca que nós estamos imprimindo agora, porque esta é a nossa nova versão. Então, essa nova versão é que importa. Por essa razão, é que se eu estou incomodado, se eu estou triste, se eu estou angustiado, se eu sinto um peso, se eu estou com medo, se eu estou ansioso, eu tenho de perceber que isso não é o meu estado natural. O estado natural de alguém, de qualquer pessoa, é conquistar bem-estar. E esse bem-estar, ele vem por um padrão de pensamento libertário, por um padrão de sentimento amorável, de fato, por um padrão de emoção tranquilo e equilibrado, por um padrão de condutas analisadas, ponderadas, e por um padrão de atitudes que sejam voltadas para a construção de algo bom, belo e útil. Isso é o resumo de existir. Agora, todo o restante ou parte para um lado místico, no qual você quer descobrir no passado razões pelas quais você não está conquistando bem-estar agora, ou porque você sente determinada coisa que não gostaria de sentir, então você pensa que isso está no passado. Porque também aprendemos a ideia daquela encarnação vingativa, sabe? Tipo assim, se você matou alguém na outra vida, você vai morrer agora também assassinada. Se você roubou, você vai ser roubada. Se você roubou o marido de alguém ou a esposa de alguém, você também vai ser traído agora. Enfim, é uma cultura, desculpa o gaguejo, mas é uma cultura espiritual ou uma cultura religiosa que se teve, né? Como a lei do retorno, que o que você faz você recebe depois, como a questão de você dizer o que aqui se faz, aqui se paga, são chaves, né? Que quando viradas, ela te leva para o misticismo, ela não te leva para uma prática da espiritualidade moderna, que é a que a gente professa aqui na Tribo de Estrelas. Nem gosto da palavra professar. A gente dá indicações de que não é bem por aí, não é essa a questão. O vento que venta hoje não é o vento que ventou há 10 anos. Ele é o vento que ventou há 10 anos, na medida em que ele continua sendo vento, mas a ação dele de hoje é completamente nova. E ele pode até repetir alguns padrões daquela época, tipo um furacão, uma tempestade, uma ação mais forte de uma tempestade, a derrubada de árvores e tudo mais. É uma coisa que se repete? Sim. Mas falando do vento, nós estamos falando de manifestação física, né? De um fenômeno físico, né? Então o ser humano ele tem esse fenômeno físico que pode fazer ele repetir coisas semelhantes de anos atrás ou até de vidas passadas, mas ele tem algo espetacular que é a mente, que é o coração, o sentimento, é a emoção. Ele tem a capacidade de modificar a produção. E é desta mudança que a gente precisa falar. É essa mudança de padrão proposital, mudança proposital de padrão, é essa mudança que interessa. Ou seja, o que eu estou fazendo com a minha vida, seja ela a somatória de quantas vidas forem. Então, se eu vivi, digamos, esses 10 mil anos, se eu tive 100 encarnações, é interessante que eu olhe para dentro de mim
porque se existe algum registro dessas 100 encarnações, esses registros estão dentro de mim. Os registros acásticos, por exemplo, são um banco de informações a respeito de cada pessoa, de cada espírito. Mas a cópia, lá está uma cópia, o original está timbrado dentro da gente, é timbrado no espírito, no fogo espiritual. Então, quando eu medito, quando eu penso, eu estou, na verdade, buscando dentro de mim os registros de todas as minhas vidas, mas elas não são identificadas, porque não há necessidade, porque aquilo foi uma aula, não é a vida, é uma aula sobre a vida. Nós vivemos determinados 70, 80, 90, 100 anos, mas essa vida, ela na verdade é uma aula a respeito da nossa encarnação eterna, da nossa existência interna. Vamos tirar a encarnação, porque não é a encarnação também que é importante. É importante o fato de eu existir de uma forma tão sutil que chega a ser invisível, e nessa invisibilidade a minha vida é eterna. E por ser eterna, ela é composta de todos os recortes construídos ou vivenciados em quantas encarnações eu tenha tido. Porque também há de se pensar que a encarnação é uma proposta aleatória, ou seja, acho que a palavra não é aleatória, é uma proposta de exercício, mas não quer dizer que eu precise do corpo físico para eu ter consciência de que estou vivo. Não sei se isso é claro para vocês, para mim é claro como água. Eu posso realmente ter dentro de mim uma porção de vidas, né? Recordações que se aconteceram em vidas físicas, mas tudo isso que foi produzido, ela foi produzido para que eu tenha tudo isso numa vida que não necessariamente precisa ser física. Não sei se eu estou sendo entendido. Então a gente precisa apenas verificar por exemplo, né, a existência solar. É um sol que tem 14 bilhões de anos aproximadamente, ou até, não, tem menos, uns 9, 10 bilhões de anos. Diz que ele ainda tem 5, 6 bilhões de anos, se não me falha a memória. E esse período solar, vamos dizer assim, de vida solar, soma tudo que já foi. E ele não precisa do que já foi para ele ser o que ele é. Não sei se eu consigo explicar desse jeito. Nós não precisamos saber do que fomos e do que vivemos para sermos o que somos nesta vida. O que nós precisamos é verificar que nós temos uma essência que pode produzir muito boas coisas, muito bons movimentos, movimentos salutares, movimentos importantes para nós e para as outras pessoas. A gente só precisa dessa identidade do eu sou, eu estou aqui, a minha presença está aqui e eu posso fazer o melhor com essa presença. Para os nossos dilemas pessoais, nós temos diversas ferramentas hoje, desde a psicologia, passando pelas diversas vivências que existem para despertamentos. Temos, enfim, N exercícios que são colocados por pessoas esotéricas, pessoas que estudam a estrutura humana, a estrutura psicológica humana, para a gente se descobrir, né? O que é que me incomoda, por que eu sou assim, por que eu tenho medo, por que eu tenho raiva, por que eu tenho vergonha, por que eu sou tímida. Existem diversas coisas, mas nada disso vamos dizer assim, é importante na medida em que eu pense que se eu soubesse coisas do passado, eu não precisaria disso, né? Não é no passado que estão as coisas, né? O que tem no passado de importante está em nós. Saber do que tem dentro de nós tiraria muito da grandeza do despertar. Então, o que nós temos dentro de nós, porque somos a resultante de tudo que vivenciamos até agora,
isso está dentro de nós e despertar isso de uma forma confiante, sem estar querendo ter certeza de alguma coisa, é que é o grande mérito, né? Então, é como eu digo, perguntar sobre o passado é desperdiçar tempo no presente, porque o passado ele não pode trazer para a gente nada que seja eficaz. Às vezes, não, mas se eu souber que eu fui uma rainha, por exemplo, tá, ok, se você souber que foi uma rainha ou um rei, o que é que isso significa? Nada, não significa nada. Agora, se você disser assim, caramba, eu sou um ser humano, estou aqui vivo, eu sou capaz de pensar, de sentir, de amar, eu sou capaz de produzir, eu sou capaz de aprender, de transformar, de mudar, eu sou capaz de me reconhecer, eu sou capaz de deixar um mau hábito, de aprender. Quando eu descubro a minha potencialidade no aqui e agora, então eu estou pulsando na simultaneidade do sistema construtivo do cosmos. Então eu estou em sintonia com o que está acontecendo. Eu não estou mais pensando no que eu deveria ter feito, mas é no que eu posso fazer. Então, lidar com as vidas passadas o que eu poderia ter feito. E lidar com os recortes de realidade do presente o que eu posso fazer com esses recortes agora, para que isso se grave em mim, para aquela minha existência permanente, que é a minha existência em espírito. É isso que importa. Aí há muitas perguntas. Por que sou pobre? Por que nasci no Brasil? Por que eu tenho uma deficiência? Por que eu tenho um filho com necessidade especial? Por que eu sou preto? Por que eu sou branco? Por que eu tenho olhos azuis? Porque sou pobre. Então, essas perguntas, por que eu sou assim e outras pessoas não? Porque existem tantas pessoas ricas e tantas pessoas pobres. Todas essas perguntas, por que eu tenho raiva facilmente? Por que eu antipatizo facilmente? Então, todas essas perguntas, elas querem tentar moldar ou fazer um recorte de informações com as quais a gente faça alguma coisa como se estivesse fazendo uma receita, seguindo uma receita. Simplesmente, meus amigos, minhas amigas, minhas amadas, meus amados, simplesmente não existe receita. A vida ela não tem, uma pitada disso, uma pitada daquilo, sim, a vida é feita de pitadas, mas não cabe a gente identificar as pitadas. Essas pitadas elas vão surgindo e se agrupando de uma forma que os ingredientes vão aparecendo e o bolo vai se fazendo, ou aquele prato vai se perfazendo, de uma forma sempre surpreendente. Então, viver é isso. Viver é ter uma condição, uma espontânea disponibilidade para ir praticando o que os recortes de realidade nos impelem a fazer, a praticar. Porém, querer ter certeza do que deva fazer não é uma coisa interessante do ponto de vista cósmico nem do ponto de vista espiritual. Porque, na verdade, a espontânea disponibilidade para vivenciar os recortes de realidade significam o próprio mistério da existência. O próprio mistério da existência. Eu sempre uso o exemplo da rosa, né? Que ela surge bonita depois de ter saído de uma raiz, em galhos com espinhos, folhas boas, bonitas, belas e tudo mais. Daqui a pouco surge o botão, daqui a pouco a rosa se abre. Aí quando ela se abre, que você olha para o jardim e acha maravilhoso, aí vem uma tempestade e a rosa morre. A rosa sai do pé. Seria o quê? A morte, vamos dizer assim, mas o pé de rosa continua e uma nova rosa vai surgir. Então, o que é importante não é a rosa é bonita, é uma manifestação,
é uma incidência. Mas a roseira, com a raiz, com a pujança da vida, para formar novos galhos, novos espinhos, novas folhas, novos botões e flores de novo. E aí cai a flor e continua tudo. Isso é o maior exemplo que eu vejo, o exemplo mais prático que eu vejo para dizer o que é a vida. A vida é a roseira, né? Ela vai ter sempre a raiz invertida no céu ou nos céus, e a produção de galhos, espinhos, folhas e flores, não somente aqui na terra, mas em outras dimensões aonde for necessária a incidência. Porém, quando eu reconheço isso, eu vou descobrir que o que importa é a minha ação do agora, é o meu estímulo de agora, é o meu desejo de agora, é a minha disponibilidade de agora, é a minha produção de agora. Porque nesse agora eu estou mantendo a minha raiz vibrando, meu tronco vibrando, meus galhos, meus espinhos, minhas folhas, meus botões e minhas rosas acontecendo. Esses acontecimentos fantásticos na minha vida, ele está ali como é que eu estou agindo com meu companheiro, com minha companheira, como é a minha relação com meu pai, com a minha mãe, como é que eu vivencio com o meu chefe, com uma pessoa que eu acabei de conhecer. A minha produção, ela tem que ser boa, apesar dessas manifestações muitas vezes não serem as que eu quero. O grande segredo da vida não está no passado. O grande segredo da vida está sobre o que eu faço no presente, com o presente que me é dado, com essas manifestações que acontecem, não importa quais. Por essa razão, uma teoria da tribo de estrelas que tem de ser destacada é a de que não é de forma nenhuma o passado que interessa. Na verdade, o que eu faço com este agora. Essa minha disposição para a comunhão, para a fraternidade, para a compreensão, para o perdão, para a união, para a transcendência, para a complementaridade, para eu chegar a uma prosperidade real, a uma celebração real e a plenitude, isso é que dá valor, isso é que vale. Essa é a validade de existir. E se eu não atuo de uma forma espontaneamente, deliberadamente, a aprender com esses recortes, a compreender esses recortes e tomar as atitudes adequadas com esses recortes, eu não estou, vamos dizer assim, saindo da minha raiz, né? Eu não estou partindo da minha raiz, né? Eu estou querendo somente a coisa já manifestada, e não é a coisa manifestada que é importante, é o que eu manifesto, é o que eu coloco em movimento. Por isso que nós temos que ter boa vontade, precisamos ter desejos bons, belos e úteis. Os nossos sonhos precisam ser plausíveis, ainda que eles não se realizem, mas eles precisam ser plausíveis como elementos de energia boa, de energia adequada, para eu pulsar enquanto estou sonhando. E ao pulsar enquanto estou sonhando, mesmo que eu não esteja realizando o sonho, eu estou realizando a minha vida de uma forma mágica. É o agora que importa. É como eu acordo, é como eu me locomovo dentro de casa, é como eu faço as minhas tarefas de casa, é como eu trato meu filho, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, meus parentes, meu entorno, é como eu trato, é como eu penso, é como eu sinto, é como eu reajo, é como eu interajo. Essa é a produção da seiva da vida. E é a seiva da vida que vai alimentar todos os nossos outros galhos, que são esses galhos de recortes de realidade, muitos deles imprevisíveis. Eu acho muito interessante que de manhã nós temos uma pimenteira aqui. Essa pimenteira ela foi produzida a partir de sementes que vieram do Jalapão. Essas pimentas elas foram adubadas.
essa pimenteira cresceu. Nós estamos na segunda colheita dela este ano. E é muito interessante que a gente passa pelo pé de manhã e as pimentas estão ligeiramente avermelhadas, elas não estão vermelhas ainda, tem muita parte de verde ainda e um pouco de vermelho. E aí a gente passa o dia e tal, quando volta à tarde, as pimentas todas estão vermelhas. Sabe por quê? Porque durante o dia, naquele presente da pimenteira, ela não parou de trabalhar. Ela estava sobre a influência do sol, ela estava sob a influência da água com a qual foi regada, da terra na qual ela está, do vento que colaborou, não derrubando, e aí de tarde ela está pronta para ser colhida e ser temperada e envidrada como ela é. Viver é isso. Viver é isso. É um estado de transformação constante para um fim. O fim da pimenta, ela está envidraçada, está dentro de um vidro, temperada, conservada, para que as pessoas que consumirem dizerem que delícia, que gostosa, que cheirosa, que forte, não é? É isso. Quando se nós pensarmos que somos uma pimenteira cósmica, é isso. Então nós temos uma raiz, nós temos galhos, nós damos pimenta, vamos dizer assim. E a pimenta da vida seria exatamente a minha produção interna. A pimenta, ela pega da sua interioridade o poder de se manifestar e se manifesta. Eu vou buscar na minha interioridade o poder de me manifestar. Como é que eu me manifesto? Eu me manifesto para um fim. E este fim, no caso da pimenta, é o sabor, o cheiro, a cor, o gosto, enfim. Mas nós não. Nós temos um outro fim. O nosso fim é nos dedicarmos, nos aprimorarmos, transmitir o melhor com a nossa presença, nos tornarmos uma presença necessária na vida das outras pessoas, para que as pessoas vejam o nosso funcionamento e dizem assim, que graça, que beleza, que bom que essa pessoa existe. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos na nossa função elementar, diário, de pulsarmos de dentro para fora, para que a gente se manifeste como uma presença necessária. Ser necessária, é a grande função. Por que eu não quero e não sugiro que ninguém busque o passado? Porque isso não vai acrescentar um formato novo na vida presente. Eu conheço muitas pessoas, só para citar uma coisa, eu conheço muitas pessoas, meus amados e minhas amadas, que sofrem um acidente muito grave. Elas poderiam ter morrido fisicamente e elas não morrem, elas se safam. Então elas dizem, ganhei uma nova vida, eu nasci de novo. E quando passam 3, 4 anos, ela vai esquecendo que ela recebeu uma nova chance. E 2, 3 anos depois ela está fazendo a mesma coisa que ela fazia antes do acidente. O passado, quando não ensina, não é necessário. Então, a verdade cada acontecimento na minha vida, no agora, é a revelação que eu preciso ter da minha história original que começou onde eu não sei. A minha primeira incidência, ela foi me empurrando para cá. Segunda incidência, terceira, quarta, se eu acredito em reencarnação. Só que quando ela está me colocando para cá, ela não está dizendo, seja o que você foi desde o começo, lembre-se do que você fez desde o começo. Não, porque é natural que o que nós vamos fazendo de incidência para incidência, ela vá se acumulando. Esse acúmulo, ele está em silêncio dentro da nossa camada mais interna. E esse silêncio guarda isso e vai soltando para nós conforme a nossa necessidade. Mas por quê? Vai soltando para nós conforme a nossa necessidade para poder a gente
usar nessa manifestação agora, nesse momento que não precisa de tudo, precisa daquele fator, daquele tempero. De novo, quando a gente está fazendo um prato, em determinado momento você põe, por exemplo, o cominho, no outro não. Mas o cominho está ali na sua casa, está ali na sua despensa, mas neste prato você diz, eu não vou usar. Então, a vida é desse jeito, a vida é assim, a gente usa a nossa inspiração, a nossa intuição, a nossa revelação, a gente usa a nossa criatividade, o nosso poder de temperar a vida, a gente usa tudo isso com a necessidade presente. Com essa necessidade. Às vezes a gente não tem necessidade, a gente cria uma necessidade. Desde que essa criação seja grandiosa, seja interessante, seja boa para nós e para as pessoas também, isso é magnífico. Mas quando você vai atuar, você usa exatamente os temperos que você acumulou na vida inteira. E você não precisa saber quais. Você só precisa se inspirar em e dizer assim, não, esse tempero está aqui. E você pega e usa. Então, o sofrimento, a angústia, o medo, a desilusão, a raiva, a sensação de que está tudo de cabeça para baixo, todas essas coisas dependem de uma única, é a sua forma de perceber, a sua percepção. Então, a percepção sobre o que significa estar no aqui e agora é que vai fazer toda a diferença. Se você compreender que você está no aqui e agora como um elemento primordial para a funcionalidade do cosmos, que você é como se fosse, de fato, uma estrela, ou um cometa, ou um planeta, ou uma galáxia, você vai compreender que você tem uma função, e essa função não depende do que você fez, depende do que você trouxe. Esse trazer, ele não é visível, esse trazer, ele vem pela tua interioridade cosmológica, que é um grande cordão, né, que conduz tudo que você fez. E aí você se lembra de alguma coisa e tal, mas lembre-se de lembrar do seguinte: quando você precisa, a coisa está ali. Vem pela intuição, pela percepção, pela intuição, vem pela lembrança. Agora, este vir não quer dizer que porque veio é mais importante do que o que está acontecendo aqui. É importante porque ao estar em você e ao você acessar, você tem condições de melhorar o que você está fazendo no aqui e agora. Então não é para trás que se olha, é para dentro. Então quando eu medito, quando eu me analiso, quando eu faço uma terapia, quando eu consulto o tarô, quando eu faço o jogo da transformação, quando eu faço o Mahalila, quando eu faço a constelação familiar, na verdade eu estou tentando me lembrar de acessar a minha interioridade para buscar dali de dentro da minha interioridade o melhor que eu possa, para poder fazer o melhor que eu possa no meu dia a dia, no meu aqui e agora. Mas se você me disser, o tarô é fundamental, o Mahalila é fundamental, o jogo da transformação é fundamental, a constelação familiar é fundamental, não são. Felizmente não são fundamentais, principalmente porque na era moderna e na era da comunicação online, nós temos muitos curiosos. Nós temos pessoas que nunca pegou no tarô e se diz leitor de tarô. Nós temos pessoas que fizeram um curso rápido de astrologia e se diz astrólogo, astróloga. Nós temos pessoas que fazem a constelação familiar, e a constelação familiar é um perigo. É um perigo. A constelação familiar, ela te coloca diante de algumas coisas verossímeis, a maioria delas, mas você vai precisar de um apoio terapêutico para poder lidar com isso. E nós temos terapeutas e psicólogos que são incompetentes, que são pessoas que estudaram, mas que não sabem utilizar a ferramenta. Também temos isso. E o que eu quero dizer com isso? Não estou desclassificando ninguém. Eu acredito que existam pessoas sérias, verdadeiras,
que estudaram de fato, que trocaram a sua vida ou acrescentaram na sua vida a ideia de servir as pessoas de uma forma correta. Eu acredito que existam, mas dizendo assim você já percebe que são raras essas pessoas. Por essa razão, a gente tende a acreditar muito no que nós temos internamente, silenciosamente. Porque no final das contas, é você que tem o dever de estar tranquilo, estar sereno, estar confiante. É você que tem o dever de fazer o melhor com a sua capacidade de pensar, de sentir, de se comover, de agir, de reagir. É você. Comece e termine em você. E você é uma caixa fantástica, é uma caixa mágica de aprendizados, é uma caixa mágica de dons e talentos. E esta caixa mágica de dons e talentos está instalada em você, para que se manifeste na sua consciência e da consciência se manifeste nas coisas que você põe em movimento, na sua criatividade, na sua inventividade, no seu modo de enfrentar os problemas, de resolver os problemas, na sua capacidade de se renovar, de perdoar, de deixar para lá, de fazer conta, mas quando fizer a conta do que veio para você, você dizer não, mas isso que a pessoa fez é porque é a fase dela, não é a minha. Todas essas coisas vai fazer você produzir uma vida agora, que se você viver outra, noutra dimensão, isso vai estar lá à sua disposição também. Para mim, falar de vidas passadas é sobretudo falar de acúmulo de dádivas que o cosmos coloca à nossa disposição. Então, na minha passagem de vida para vida, de vida para vida, de vida para vida, se eu acredito que isso acontece, que há essas aberturas e fechamentos de ciclos, aí eu vou perceber que esse encadeamento de existências locais, físicas, em determinado tempo, esses ciclos eles vão se fechando e vão sendo guardados em mim, formando a grande espiral da minha existência como espírito. Nessa espiral está tudo. O eixo é a minha vida eterna e a espiral é feita dos diversos ciclos que eu vivenciei desde que eu incidi pela primeira vez no cosmos. Porém, cada incidência minha, física, ou noutra forma, que eu não conheço outras, noutros planetas, significa que eu estou formando uma grande espiral da minha natureza. E essa espiral da minha natureza guarda para mim e comigo tudo que eu preciso ou vou precisar em qualquer outra incidência, em qualquer outra dimensão. E isso não pode ser revelado de uma forma teórica, de uma forma didática, como eu estou tentando fazer aqui. Porque uma coisa é o didatismo a respeito disso, e outra coisa é o que vem de dentro espontaneamente, para a minha mente, para a minha consciência, e que eu uso muitas vezes sem saber o nome, sem saber que estava em mim, e eu de repente vejo tudo resolvido e digo, caramba, como que isso aconteceu? Não é? Aconteceu porque eu tinha dentro os dons, os talentos, as potencialidades, e elas foram despertadas, e porque foram despertadas, estavam ali à minha disposição no momento em que eu precisei. Ok? Demais, a gente busca isso quando a gente está resolvendo os nossos dilemas psicológicos desta encarnação, desta incidência. Então é como a gente nasceu, com quem a gente vivenciou, quem ensinou para a gente, os exemplos que a gente alcançou, as violências que a gente recebeu, as grandezas que a gente percebeu, tudo isso formou o que a gente pode chamar de ego, personalidade, caráter, uma porção de coisas, isso é formado nisso. E a gente chega a um determinado tempo que a gente vai questionar. A gente questiona isso, a gente se perturba com isso, a gente fica tentando resolver. Mas não sei se vocês percebem, toda a nossa luta é só para ter bem-estar. Eu quero ter o bem-estar, por exemplo, de me esquecer de que eu fui violentada quando eu tinha determinada idade. Que o meu tio, que a minha mãe, que o meu pai
fizeram coisas comigo que não deveriam. Eu não estou nem falando da parte sexual, mas do carão, né, da privação, né? Eu preciso ter bem-estar, apesar de saber que alguém me abandonou, que eu perdi alguém muito cedo, que eu não tenho competência para algumas coisas, né? Eu preciso ter bem-estar, apesar de eu ver que tem pessoas que funcionam melhor que eu, são mais inteligentes e sensíveis do que eu. Eu preciso ter bem-estar, essa é a questão. Toda a nossa luta no aqui e agora é para ter bem-estar, apesar de todas as manifestações que a gente possa ter tido positivamente em outras encarnações ou em outros ciclos vivenciais. Então, me parece que quando a gente entra nessa de querer fazer regressão, de fazer leituras, de tomar ayahuasca, de fazer qualquer uma outra coisa, a gente precisa se perguntar: por que eu quero saber disso? O que eu vou fazer com as informações que vêm dali? Né? E até me submeter a alguns desses exercícios. Não estou dizendo para não fazer, e não estou também querendo atrapalhar o ganha-pão de tanta gente, que tem gente que ganha exatamente lendo cartas, fazendo eventos de autoconhecimento, enfim, fazendo terapia experimental, fazendo constelação familiar. Então, todas essas coisas são válidas a partir do momento em que você vai buscar isso, não como definição de vida, mas como uma tentativa de ter mais inspiração para poder você melhorar a sua vida no agora, para ter bem-estar, porque é isso que a gente está buscando, ok? Outra coisa relacionada a isso, que não somente ao bem-estar de agora, mas é a nossa questão futura como um todo, né? Então não é a questão somente de ter bem-estar no aqui e agora, mas de você adquirir competência para viver esta e outras vidas, desta e em outras dimensões, de uma forma claramente confortável, né? Eu sei que sou, e porque sei que sou, devo somente aprender a fazer o melhor com o que eu sou, a experimentar o melhor com o que eu sou. E no momento em que eu aprender isso, eu sou mestre. E ao ser mestre, eu recebo o meu passaporte definitivo para entrar em qualquer dimensão, em qualquer frequência do planeta, do mundo, do universo, porque eu estou preparado, eu estou pronto para viver onde quer que seja, seja qual for a experiência. E por incrível que pareça, quando você tem esta percepção do que você pode fazer e colocar em movimento no aqui e agora, você está, de certa forma, delineando todas as tuas encarnações futuras ou incidências futuras ou ciclos vivenciais futuros. Por quê? Porque você não vai se importar muito com o que possa acontecer, você vai se importar muito com o que você vai aprender a fazer, com o que você vai fazer naquele aqui e agora. E aí, esse é o mistério da vida e ao mesmo tempo é o sentido da vida. O sentido da vida é: estou vivo, o que eu posso fazer de melhor comigo e com os outros? O que eu posso pensar de melhor para mim e para os outros? Como é a minha passagem? Qual a necessidade da minha existência? Para quem eu sou importante? Por que sou importante? O que eu devo fazer e o que eu faço, será que pode melhorar? Será que eu posso ter uma melhora significativa e prática naquilo que eu vou colocar em movimento? E aí o passado ele fica muito, muito, muito no passado. E o presente ele vem com força e com a absoluta carga necessária no presente. E quando eu estou desse jeito no presente, eu estou resolvendo o futuro. Aí a minha ansiedade acaba, meu medo acaba, minha timidez acaba, minha raiva acaba. Para colocar lugar na esperança, na inclusão, na fraternidade. É esse o pensamento da tribo de estrelas. Savasdi, bom Natal a todos, todas. Abraço. Savasdi.